Olá, sétimo ano, vamos iniciar o PET 3, semana 4. Sejam bem-vindos. Unidade temática, números, objetivo do conhecimento, fração e seus significados como parte de inteiro, resultado da divisão, razão e operador. Habilidade, utilizar na resolução de problemas a associação entre razão e fração, como a fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para 3 partes da mesma ou 3 partes de outra grandeza. Conteúdos relacionados, situações, problemas com razão e fração. Atividades. Leia e resolva todas as situações, problemas. Número 1. Sabrina, Pedro, Maria e Alice estão participando de um jogo dividido em 2 etapas, em que o vencedor é o participante com a maior soma de pontos nessas etapas. Por favor, me ajude a entender a situação dos pontos dos meus amigos. Na primeira disputa, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 4 pontos, Mariana 8 pontos e Alice 4 pontos. Letra A. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos participantes. É a primeira coisa que vocês vão fazer. B. Fazendo a comparação entre os pontos de Alice e Sabrina, como representar a razão entre o número de pontos de Alice e o número de pontos de Sabrina? Vocês vão ter que colocar na forma de fração para mim. Primeiro os pontos de Alice, depois o de Sabrina. Represente a razão entre o número de pontos de Pedro e o número de pontos de Mariana. Então, Pedro em cima e Mariana embaixo. A razão será o número de pontos de Pedro sobre o número de pontos de Mariana. Na segunda rodada, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro 9, Mariana 9 e Alice 12. D. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. E. Fazendo a comparação entre os pontos de Sabrina e Pedro, represente a razão entre as quantidades desses pontos. F. Represente a razão entre o número de pontos de Mariana e o número de pontos de Alice. Monte uma tabela geral com os pontos de cada amigo e diga quem ganhou o jogo. Então, nós vamos, através das tabelas, analisar esse problema. 2. Leia com atenção e faça o que Sabrina pede. Agora é sua vez. Elabore situações, problema envolvendo razão e fração, com números positivos e negativos. Eu quero que você elabore um probleminha para mim, utilizando razão e fração, tá bom? Como o exemplo acima, pode ser, não tem problema, mas com valores diferentes, tá bom? 3. Marcela foi ao supermercado com uma lista de compras que constava 2/3 de quilo de limão, 3/2 de quilo de manga e 5/3 de quilo de maracujá. Tenho dificuldade de entender e calcular a minha conta do mercado. Me ajude, por favor? O que são 2/3 do quilo de limão em números decimais? Você vai dividir 2 dividido por 3. B. O que são 3/2 do quilo de manga em números decimal? 3 dividido por 2. C. O que são 5/3 de quilo de maracujá em números decimais? Divide 5 por 3. D. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de limão? E. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de mangas? F. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de maracujá? G. Quanto Marcela pagará em reais no total para o mercado? Porque aí no desenho ilustrativo que vocês têm o valor do quilo de cada mercadoria. Então, é só multiplicar pelo valor que vocês acharam na letra A, B e C. 4. Leia com atenção e faça o que Sabrina pede. Agora é sua vez. Elabore a situação problema envolvendo fração de parte inteira, como foi feita na atividade anterior. Boa sorte, se precisar, estou aqui.